Abra vossas Bíblias, irmãos. No livro do Atos dos Apóstolos. Escrito por Lucas. É o único livro do Novo Testamento histórico. Lucas vai serpentear na história para nos trazer as informações de como foi essa pregação do Evangelho. Assim está escrito em Atos 1:8. Se você não tiver, está aí no telão. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Bendito Deus, fale conosco. Nós não temos nada, absolutamente nada a oferecer a esse povo que possa, Deus, ajudá-los. Nada eu tenho a oferecer. Aliás, homem nenhum consegue transformar e mudar ninguém. Nós somos dependentes do Senhor. Mas que o Senhor possa tratar conosco essa noite com esse assunto tão difícil. Mas que o Senhor possa nos ajudar e instrumentalizar-me para que essa palavra possa ser bíblica, cristocêntrica e que possa povoar a mente de cada irmão nessa noite. Assim pedimos, assim te agradecemos, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Senhor. Fale conosco, porque eu dependo do Teu Espírito Santo. Cuidado com o fogo estranho. Eu quero chamar a sua atenção, que é para que você possa aprender o que seria esse fogo estranho e como nós temos que tomar cuidado, senão nós seremos tragados. Ou nós tomamos a decisão de adentrar de fato, de direito, sem reserva na palavra de Deus, ou nós seremos vitimados com os falsos ensinos. Ou nós tenhamos consciência, porque o desvio, presta bem atenção, o desvio não acontece de uma hora para outra, é paulatinamente. Vai se deixando de vir para a igreja, vai faltando, vai deixando o Senhor em segundo lugar, até que chega o desvio de fato de direito. O desvio não acontece de uma maneira abrupta, ela é paulatina, e o diabo quer que seja paulatino. Eu deixo de vir, eu deixo de escutar, eu tenho muitos afazeres, eu tenho muitas coisas a fazer, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo outro, eu tenho aquilo outro, eu tenho aquilo outro, e eu vou deixando as coisas de Deus para trás. Chega ao ponto de falar assim, para que eu quero igreja mais? Só me atrapalha, está tomando meu tempo. Para que eu fico lendo? Esse é o desvio. O desvio não acontece de uma maneira rápida, ela vai acontecendo e você nem percebendo. O diabo, ele sabe colocar o sapo na água fria e colocar fogo. Coloca o sapo na água fria, na panela, na água fria, depois que coloca fogo, ele nem percebe que a água está aquecendo. Assim o diabo faz com a gente. Ele nos coloca lá na água frisinha, não tá quente não, e vai nos desviando. E nós vamos perdendo a força. Aquela pessoa que era proativa na igreja, que vinha para a igreja, que orava, que pregava, que cantava, que dava um bom testemunho, hoje não consegue mais.
e o diabo toma conta do coração, porque o diabo, primeiro, ele quer tomar conta do seu coração, primeiro ele rouba o seu coração, para depois ele roubar a alma, para depois ele roubar a vida. Ele rouba primeiro o coração. Assim aconteceu com Judas Iscariotes. Primeiro o diabo roubou o coração dele. Por isso nós temos que tomar muito cuidado com os falsos ensinos. O fogo estranho é produzido pelo homem. Fogo estranho é produzido pelo homem. O fogo estranho até pode chamar, produzir, pode até ter destaque, pode até ter engajamento de pessoas. Aliás, a maioria do fogo estranho tem engajamento de pessoas. O fogo estranho, pasmem, o fogo estranho pode até proporcionar comunhão entre homens, não entre Deus. O fogo estranho tem esse caráter de trazer comunhão entre os homens. Os homens falam a mesma língua, têm o mesmo objetivo, andam na mesma estrada, alimenta da mesma fonte, bebe da mesma fonte, mas não agrada a Deus. O fogo estranho produz movimentos, esse sim, mas não adoração a Deus. E como está a saúde da igreja brasileira? Como está a saúde dessa igreja? O fogo estranho tem muita agitação, e tem mesmo. É uma agitação para cá, é uma agitação para lá, é um movimento de cá, é um movimento para lá. Então tem muita, mas muita agitação. Pouco louvor, pouca adoração. Fogo estranho tem muitas palavras humanas que empolgam, que levantam a moral. Porém, essas palavras humanas não têm durabilidade, é efêmera, tem pouca duração. E essas palavras, outrora que empolgaram o povo, vai raliando, vai perdendo sentido. E pouco tempo depois a pessoa vai ter que precisar de outra palavra, de outra empolgação, de outro movimento para que ele possa se manter. Diferentemente da palavra de Deus, ela não contém a vida, ela é a vida. Ela é imutável, ela que nos dá força, ela que nos transforma, ela que nos guia. Por isso nós precisamos da palavra de Deus e não do fogo estranho. O fogo estranho tem muito barulho, pouca espiritualidade. Grita muito, fala muito, a espiritualidade é pouca. O fogo estranho é centralizado no homem e não a Deus. O homem se tornou a peça fundamental do culto. O homem e as necessidades do homem se tornou a peça mais relevante do culto, da pregação. E o homem agora é a centralidade do culto e não a Deus. Isso é fogo estranho. Ah, mas fala de Deus. O falar de Deus não significa que é de Deus. Ah, mas louva o nome do Senhor. Mas isso não significa que é de Deus. O foco do culto é entretenimento. O foco do culto é o show. O foco do culto é emocionalismo. Ou nós abrimos os nossos olhos para isso, ou nós seremos as próximas vítimas. Porque o culto falso, ele empolga mesmo. A sensação é boa. Ela te joga luz, mesmo que seja humana, te joga luz. A questão é a durabilidade dessa luz. Então nós tornamos o sagrado em espetáculo humano. Então o sagrado agora é o espetáculo. O sagrado agora é exatamente o homem.
que conduz tudo isso. Então o fogo estranho produz esses movimentos. Movimentos que é como uma onda, fica muito alta, mas se perde. E esses movimentos é alimentado pela energia humana. Somente pela energia humana. O fogo estranho é uma palha que somente o fogo do Espírito Santo pode combater. Ninguém mais pode combater o fogo estranho a não ser o fogo do Espírito Santo de Deus. Posto isso, caríssimo, vamos analisar o perigo do fogo estranho na vida da Igreja de Cristo. Em primeiro lugar, só através do Espírito Santo pode combater o fogo estranho. Não tem como. Não tem como. Se você lê as cartas paulinas, se você lê as cartas joaninas, você vai ver como João e como Paulo, ele combateu as heresias, o fogo estranho. O que é fogo estranho? Toda heresia. Tudo que foge do padrão de Deus é fogo estranho. Em João 16,13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Então tirou o Espírito Santo, não tem verdade. Se é o Espírito Santo que vai guiar a toda a verdade, tirou ele, não tem verdade. Ele vai guiar a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo. Então, se eu não posso falar por mim mesmo, eu não sou dono da mensagem. Eu não sou propriedade da mensagem, não tenho propriedade da mensagem. Eu não sou aquele que domina a mensagem é de Cristo. Mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então o Espírito Santo é o agente que traz o discernimento para nós. E crente que não preocupa ser cheio do Espírito Santo, está fora dos padrões de Deus. E você precisa se perguntar, você preocupa com o Espírito Santo? Você é cheio desse Espírito Santo? A sua vida, do jeito que você vive, ela é o retrato de uma pessoa cheia do Espírito Santo? Responde para você. É simples. As perguntas você tem que responder para você mesmo. Se não, procure. Porque o diabo faz exatamente isso. Ele vai tirando esse discernimento. Ele vai apagando a percepção. E a pessoa não vê mais. Quando ela assusta, já não pode sair mais, porque está muito entranhada no pecado. Agarrada no pecado. O pecado, ele te leva mais longe do que você queria ir. O pecado faz você permanecer mais tempo do que você queria permanecer. E o pecado te cobra mais do que você queria pagar. Isso é o pecado. Então, o Espírito Santo é esse agente que vai discernir, ele vai purificar os nossos corações. O Espírito Santo que capacita o crente a manter acesa o fogo sagrado no seu coração. É responsabilidade de cada um de nós. Eu pensei que a responsabilidade de manter o fogo aceso no meu coração era do meu vizinho, era do meu marido, era da minha mulher, era da igreja, era do pastor. Não! Absolutamente não! A responsabilidade de manter o fogo aceso, o fogo sagrado no seu coração, no altar do seu coração, é você mesmo. É você que precisa fortalecer. É você que precisa comer dessa palavra. O fogo do Espírito Santo é comparado à sarça ardente que Moisés viu no Monte Sinai. E nós sabemos que a sarça no deserto tem combustão espontânea. Ela simplesmente pega fogo. Isso não assustou Moisés. O que assustou Moisés e o que
levou Moisés a prestar atenção na sarça porque ela não consumia. E todo fogo, todo sarça que entrava em combustão espontânea, consumia. Então, é o fogo de Cristo, é o fogo de Deus, é o fogo da palavra de Deus. Ele arde, ele purifica, ele transforma, ele combate as heresias. É esse fogo que combate as heresias. Então, se eu não tiver com o fogo do Espírito Santo, e nós precisamos prestar atenção. O diabo, ele não pinta um quadro feio, meus irmãos. Ele pinta um quadro maravilhoso para esconder algo que você nem percebe que ele está escondendo. Nem percebe. Por isso que nós precisamos andar com essa palavra. Precisamos alimentar dessa palavra. Hoje nós estávamos aqui de manhã. Depois da oração, nós estávamos aqui aprendendo a palavra de Deus. Por quê? Será que é só nós, os que estiveram aqui? Será que é só o pastor que vai precisar disso mesmo? Você tem certeza disso? Que é só eu que preciso disso? Você tem certeza disso? Ou você acha que você não precisa, que você está bem alinhado? Você tem que responder para você mesmo. Porque eu careço, eu preciso. Se eu não estiver aqui alimentando, eu vou passar fome espiritualmente. Eu preciso alimentar dessa palavra. Eu preciso comer essa palavra. Porque senão um fogo estranho invade o meu coração. Senão o mundo invade o meu coração. E eu vou perder o apetite. Tem crente que perdeu o apetite da palavra de Deus. E nós passamos a oferecer um culto estranho, um fogo estranho. E a igreja precisa estar cheia desse Espírito Santo para combater. É o Espírito Santo. É uma comunhão diária, através da oração. E a oração constante. Não é aquela que você ora e vai orar só no outro ano, não. É uma oração constante. Irmãos, escuta bem o que eu vou te dizer. Não é a força de um pingo de água que vai destruir uma rocha. Não é. É a constância do pingo de água na rocha que destrói a rocha. É assim. Você acha que o diabo não sabe disso? Ele vai assim, poxa, eu vou pingar. Tim, tim, tim. Ele sabe que um pingo d'água não vai destruir a rocha. Ele sabe disso. Mas vai assim, mas se eu ficar pingando na constância, tim, 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 eu vou destruir. Então não é a força de um pingo d'água que destrói uma rocha. É a constância do pingo d'água na rocha que destrói ela. Vai abrir um buraco, vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo, até parti-la. Então, eu preciso pensar nisso. Eu preciso pensar nisso. Ah, mas é só um pingo. É um pingo, mais um pingo, mais um pingo, mais um pingo, mais um pingo, que vem o furo. Que vai tirando a consistência. Deus se manifesta através do fogo. Como Deus se manifestou através do fogo da sarça ardente. Ele manifesta. Deus se manifestou através do fogo no Monte Sinai. Deus se manifestou quando Elias preparou o sacrifício. E Deus se manifestou com fogo, porque Deus é fogo. Por isso nós não podemos apresentar um culto falso, um fogo estranho. Sua palavra é fogo. A palavra de Deus é fogo. Irmãos, Deus prepara os seus ministros nas labaredas de fogo. Pode ler de Gênesis e Apocalipse. Me conta um que não foi preparado nas labaredas de fogo. Deus só prepara homens e mulheres capazes nesse caldeirão de fogo. Nessa fornalha, na forja.
Não reclame quando Deus te encaminhar para a forja. Jesus foi batizado com fogo. Esse fogo dessa palavra, porque o fogo vai iluminando os nossos corações, ele purifica a nossa alma, ele aquece e ele alastra. Mas eu preciso ter esse fogo. Eu preciso querer esse fogo. Eu não posso saber das histórias dos homens que tiveram fogo de Deus na sua vida. Eu preciso ser esse homem, eu preciso ser essa mulher. O fogo do Espírito Santo é capaz de transformar as nossas vidas. Está com a vida ruim? Está com a vida sem perspectiva? Está com a família ruim? É o fogo do Espírito Santo que vai resolver esta questão. Mas você tem que colocar diante desse Deus. Agora eu vou só reclamar. Não. Nós não podemos. Nós não podemos. Precisamos viver a experiência do fogo do Espírito Santo nas nossas vidas. Precisamos fazer parte de tudo isso. Porque é o fogo do Espírito Santo que vai queimando as sujeiras dos nossos corações. É o fogo do Espírito Santo que impede que nós deixamos o caminho certo. É esse fogo desse Espírito Santo. É esse fogo que me aquece para me ter comunhão com Ele, com o Filho de Deus. Ele vai aquecendo os nossos corações. Por isso que nós precisamos desse fogo do Espírito Santo para viver de maneira que agrade a Deus. Faça essa pergunta para você: o seu jeito de vida está agradando a quem? Pergunta para você: é isso que você quer mesmo? Se é isso que você quer, continue. Mas se não, mude. Mude. Filosofia tem parte de uma tríade: pensar, falar, pensar, executar. Falar, pensar, executar. Falar, pensar, executar. Essa é a tríade da filosofia. Eu preciso falar, eu preciso pensar, ou eu penso, eu falo, executo. Executa. Executa. Não perca de vista. Não deixe o fogo apagar. Porque o fogo do Espírito Santo tira a igreja dessa murmuração. Aliás, toda pessoa que murmura é improsperável. Toda pessoa que murmura é improsperável. E a igreja tem que parar de murmurar. A igreja precisa acabar com a frieza. É o Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo que acaba com a frieza, que acaba com o desamor. É esse fogo do Espírito Santo que tira a igreja do pântano, que tira os nossos pés da lama, que tira os nossos corações, que muitas vezes estão gélidos, preso no calabouço do nosso egocentrismo. É esse fogo do Espírito Santo. A igreja depende desse fogo do Espírito Santo para viver. Se você não tiver o fogo do Espírito Santo, ou você não é igreja, ou você está morto. Porque a igreja só vive com o fogo do Espírito Santo. Ou eu não sou igreja, ou eu já estou morto. Não tem outra saída. É o fogo do Espírito Santo que aplica a palavra pregada em nossos corações. É o fogo do Espírito Santo que nos desperta para a redenção, pela obra de Cristo. É o fogo do Espírito Santo que aquece os nossos corações para que possamos dobrar os nossos joelhos. É o fogo do Espírito Santo que aquece o nosso coração para que possamos confiar em Deus. É o fogo do Espírito Santo dentro de nós. Mas eu preciso querer. Porque sem esse fogo do Espírito Santo não dá.
nós não andamos, nós estamos amarrados, nós não enxergamos, nós não vemos nada, porque esse fogo que vai iluminar, se eu não tenho ele, como que eu vou ver? Porque esse mundo é uma selva escura. A igreja precisa viver esse cristianismo, mas não é um cristianismo árido, é um cristianismo de vida, não é um cristianismo estéril, é um cristianismo que produz. Eu preciso viver o verdadeiro cristianismo, não esse cristianismo fachada. O que você é? Sou crente. Só isso. É só isso mesmo. Reduz, ser crente reduz só isso mesmo. Eu preciso ser crente. Eu preciso parar de usar essa aparência de crente somente. Eu preciso do fogo do Espírito Santo, para que eu possamos submeter, não a minha agenda, mas a agenda de Deus. Porque sem o fogo do Espírito Santo, eu vou submeter só na minha agenda, eu vou só estar preso na minha agenda. Ah, mas quando eu tenho o Espírito Santo de Deus, eu deixo a minha agenda e vou apegar-me na agenda de Deus. Qual é a agenda que você está? Qual é a sua agenda? Qual é a nossa agenda? Porém, meus irmãos, o fogo do Espírito Santo não pode ser domesticado. Ele não é um cachorrinho que você vai domesticar. Não é o seu gatinho que você vai domesticar. Não, o fogo do Espírito Santo não é domesticado pelo homem. Aí nós não queremos, porque nós queremos o controle. Eu quero o controle. E para mim ter o controle, eu preciso ter fogo estranho, não fogo de Cristo. Porque o Espírito Santo não pode ser domesticado. Eu não posso mandar nele. Então eu vou arrumar um fogo estranho que eu possa dominar e mandar. Porque o fogo do Espírito Santo é produzido pelo próprio Deus. E o fogo estranho é produzido pelo homem. Então nós precisamos ser cheios desse Espírito. Buscar esse Espírito Santo. Não é só um dia, é todos os dias. É ser constante, sempre abundante na obra do Senhor, para que o nosso trabalho não seja em vão. No Senhor não pode ser em vão. Você tem que ser proativo. Nós vamos render a cada dia. Nós vamos deixar o nosso controle e deixar Jesus Cristo controlar as nossas vidas através desse Espírito, esse Espírito Santo. Por que nós precisamos do Espírito Santo? Porque o pecado é frio, ele é gélido, e o único que aquece e derrete o pecado é o fogo do Espírito Santo. Por isso que nós precisamos dele. E ele tem o poder de conservar-nos na presença do Pai. Sem o fogo do Espírito Santo, a igreja torna fria, apática. Nós não podemos ser crentes apáticos. Precisamos ser crentes que possamos ver, sentir, andar e desejar estar com Cristo. Quando o fogo do Espírito Santo aquece o meu coração, eu quero Cristo. Eu amo Cristo, eu quero ficar perto dele, eu quero agradá-lo, eu quero viver para ele, com ele e através dele. Não com a minha agenda, mas com a agenda dele. Precisamos destruir essa barra de gelo, meu irmão. E só você pode destruir a sua barra de gelo. Só você. Não tem outro. Porque depende do aquecimento do seu coração. Porque a barra de gelo não está fora de você, está dentro de você. E só o Espírito Santo pode derreter e transformar essa brasa, essa barra de gelo em brasa viva do Espírito Santo de Deus.
Só o Espírito Santo pode queimar pecado. Só Ele. Não existe outro. Não existe outro meio. Não existe outro caminho. Irmãos, a tendência do fogo é apagar, se não for alimentado. O fogo que foi acendido no seu coração quando você converteu, se você não colocou alimento, se você não alimentou, ele já apagou. Já era. Você precisa colocar lenha. E como que nós colocamos lenha no fogo do Espírito Santo? Através de ouvir, de querer. Ah, mas eu não posso. O não poder, muitas vezes, é falta de prioridade. Eu só não faço aquilo que eu não coloco em prioridade. Porque se eu colocar prioridade, eu faço. Se eu falar que Cristo é prioridade, eu faço. Enquanto Cristo não for a minha prioridade, eu não faço nada. Mas o dia que for a sua prioridade, a nossa prioridade, esquece, não. Você vai fazer tudo. Você vai dar um jeito. Porque a agenda não vai ser sua, a agenda vai ser de Deus. Mas enquanto Deus não for prioridade, nada acontece. Então a nossa função, Deus acende o fogo na igreja, Deus acende o fogo nos nossos corações e fala para nós assim: agora mantém, mantém o fogo, alimenta o fogo, ore, escute a palavra, obedeça. Você passa a alimentar o fogo com as suas atitudes, com o seu procedimento. Quando a igreja perde o fogo do Espírito Santo, a igreja busca o fogo estranho. Por isso que busca fogo estranho, porque faltou o fogo do Espírito Santo. Ninguém busca o fogo estranho sem ter perdido o fogo do Espírito Santo. Por isso que busca, por isso que quer novidade, por isso que quer um evangelho light, que não se cobre, senão não Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Mas eu preciso desse fogo do Espírito Santo. Hoje nós estava comentando hoje na escola dominical. Para nós, o achar é mais importante do que buscar. Você perdeu uma coisa, o achar é mais importante do que buscar. Para Deus, o buscar é mais importante do que você achar. Porque o buscar gera experiência. O achar, muitas vezes, nós saímos da presença. Por isso que Deus manda buscar Ele. Busca. Eu quero te dar experiência. Fogo estranho não pode ser substituído. Ele tem que ser acabado, destruído. Ele não pode ser substituído. Agora eu estou aqui, eu vou colocar o fogo verdadeiro aqui. Não, primeiro você elimina isso aqui. Porque o fogo do Espírito Santo só pode atuar quando se elimina o fogo estranho. Deus só será dono da sua vida o dia que Ele sentar no trono do seu coração. Do dia que Ele for entronizado. Porque tem muita heresia no mercado da fé, mano. Muita heresia. O mercado da fé está aí. Tem coisa e gosto para todo tipo de pessoa. As prateleiras religiosas estão abarrotadas. O que você quer?
mercado da fé fala de Cristo. O mercado da fé fala da palavra, mas de maneira que não possa desagradar os ouvintes. O evangelho não pode ser cortado, ele tem que ser pregado, ele tem que ser anunciado, ele tem que ser pregado e precisamos insistir, a tempo e fora do tempo. Nós não podemos levar o fogo estranho para o altar de Deus. Fogo estranho é um movimento fabricado exclusivamente pelo homem. E você consegue detectar isso. Fogo estranho é gerado na mente poluída do homem. O homem quer ser o Deus deste mundo. Ele quer ser o Deus da igreja. Ele quer sentar no trono da igreja. Ele quer ser o alvo. Ele quer que outro homem submeta a ele. Isso é fogo estranho. Temos que colocar Cristo. Nós não podemos destronar Cristo do nosso coração. Nós não podemos abraçar esses movimentos. Irmãos, todos, escuta bem o que eu vou te dizer. Todo movimento onde as balizas não forem a palavra de Deus é fogo estranho. Todas, em qualquer igreja. Se as balizas não for a palavra de Deus, esqueça, é fogo estranho, Deus não recebe. Fogo estranho impressiona? Claro que impressiona. Fogo estranho impressiona mais do que o fogo do Espírito Santo. Por mais incrível que seja. Porque é do homem. É para o homem. Alimentado do homem. Porque o fogo do Espírito Santo exige do homem. Exige a renúncia, o submeter. Nós precisamos viver. Cuidado com o fogo estranho. Vai te impressionar. Você vai ficar curioso. Você vai querer, mas não agrada a Deus. O profeta Ezequiel vaticinou no ano 594 a.C. Olha o que ele escreveu. 22, 28. Os seus profetas têm feito para eles reboco de argamassa fraca. Construção fraca. Tendo visões falsas, predizendo-lhe mentiras, dizendo, assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tivesse falado. Fogo estranho. Fogo estranho. Nunca na história da humanidade houve tanta explosão de fogo estranho como está tendo hoje. Nunca na história. A evidência está aí. A humanidade está ávida pelo fogo estranho. Os crentes estão ávidos pelas novidades do mercado da fé. Eu quero a novidade. Eu quero isso. Então esse fogo estranho está impactando as pessoas, atraindo os incautos, sequestrando a mente das pessoas desprovidas das sagradas escrituras. E eles estão desagradando a Deus. Fogo estranho. É um fogo produzido artificialmente. É artificial. Não é de Deus. Porque não está dentro da baliza. Irmãos, dentro da igreja há uma vacância, há uma vaga do Espírito Santo de Deus. E não é falta da presença do Espírito Santo, é falta da aceitação dele. Há essa vacância. O Espírito Santo que Jesus Cristo enviou para estar conosco, ele já não é a pessoa mais importante das nossas vidas. Nós vamos entender que tipo de geração nós vamos deixar, irmãos. Que tipo de geração nós vamos deixar?
De tipo de crente nós vamos deixar? Ou de que tipo de crente eu estou sendo? Se essa geração já está difícil, imagina a próxima. Se essa geração já é atraído pelo fogo estranho, imagina a próxima. Quem será o pastor dos meus netos, nos casos de vocês, seus filhos? Quem será? Quem será? Então nós precisamos nos preocupar a ensinar os nossos filhos qual que é o verdadeiro fogo do Espírito Santo. E como é o fogo falso, essa imitação, uma imitação de uma vida que não é pontuada pelos céus, mas sim pelos homens. Os homens que só querem milagres, só querem arrancar de Deus, mas não quer Deus. Eles não querem. Se chamar para oração é uma briga. Se chamar para o estudo, está chamando para espantando as pessoas. Mas se colocar uma faixa que você vai receber os seus milagres, vai entupir de gente. Porque querem o milagre de Deus, mas não querem Deus. Isso é fogo estranho. Tem sede das coisas que Deus faz, mas não tem sede de Deus. Isso é fogo estranho. Ama os presentes de Deus, mas não ama Deus. Sem o fogo do Espírito Santo, nós jogamos a verdade de Deus na lata do lixo. É verdade, mas nós jogamos na lata do lixo. Sem o fogo do Espírito Santo, não somos atraídos pela mensagem da cruz. Nós somos atraídos pelos benefícios da cruz. Nós não podemos. Nós vamos viver esse evangelho de maneira que possa agradar a Deus. Irmãos, o tempo passa. Precisamos estar preparados, meu irmão. Porque Deus pode chamar a gente a qualquer momento. Cuidado com a mensagem que pode ter morte na panela. Mensagem com morte na panela. Mensagens de fogo estranho que está invadindo o arraial de Cristo. Sem o fogo do Espírito Santo, não tem como de chegarmos nos céus e nós não iremos cruzar os portões celestiais. Sem o fogo do Espírito Santo, nós não importamos com o fogo do inferno. Aliás, nós nem acreditamos que ele existe. 1 minuto. 1 minuto no inferno vai fazer as pessoas arrepender dos prazeres da carne. 1 minuto no inferno. Nem estou falando na eternidade. 1 minuto é o suficiente. Não abraça o fogo estranho. Não viva. Cuidado com esse caldo venenoso. Cuidado com essas mensagens que te empolga, mas não muda o seu caráter. Toda mensagem de Cristo para surgir efeito, para ter efeito, precisa ferir. Porque a palavra de Deus é semente. E se não abrir o buraco para adentrar, ela fica de fora. É preciso adentrar na nossa carne, é preciso entrar no nosso coração, e para adentrar precisa ferir. Porque a palavra de Deus é espada, e espada foi feita para isso. Para essa palavra ser uma semente que possa enraizar no nosso coração. Fora disso, toda mensagem é engodo. É do homem. Sem o Espírito Santo, nós perdemos o paladar dessa palavra de Deus. As pessoas leem, e quando leem, mas não tem fome mais.
se torna um livro comum. Se torna um livro que é só mais um no meio de tantos. Precisamos ser pessoas cheias do Espírito Santo. Não ser cheio do Espírito Santo é pecado. É pecado. Não deixe só que os anos mudem de 2005 a 2006. Não é só isso. Mude sua vida. Mude. Quem será beneficiado será você. Eu te pergunto, você está na rampa de crescimento espiritual ou não? Responde para você. Eu estou na rampa de crescimento? Ou eu sou daqueles que vou contar, na minha vida pregressa eu pregava, na minha vida pregressa eu cantava, na minha vida pregressa eu fazia isso, fazia aquilo, só fazia. Eu preciso ter um crescimento na minha rampa. Cada um de nós tem uma rampa. Eu preciso crescer nela. Porque não adianta nada eu cantar, pregar, fazer as coisas para Deus se eu não sou de Deus. Se eu fazer isso, eu sou semelhante a Judas Iscariote. Fez tudo, meu. Fez tudo. Ressuscitou mortos, ele pregou, muitas pessoas foram para o céu pela mensagem de Judas Iscariote, mas não foi, porque ele não era de Cristo. O coração dele não era de Cristo, porque o diabo tinha sequestrado o coração dele. Olha o que está escrito em Mateus 7, 21, 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Não é só falar Senhor, 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 não, é fazer a vontade. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Profetizou, o cara era profeta, poxa, um profeta, sangue puro. Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome nós fizemos muitas maravilhas? Então eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Mas ele não fazia no nome de Jesus. Mas não era de Jesus. Isso é fogo estranho, está vendo? Fogo estranho. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Cuidado com os mercenários. Não existe pastor mercenário. Existe mercenário vestido de pastor. Não existe pastor mercenário. Existe mercenário vestido, fingido que é pastor. Ele nunca foi. Nunca foi. Igual Judas, nunca foi discípulo. Nunca foi de Cristo. Andou com Cristo, comeu com Cristo, conviveu com Cristo, estudou Cristo, mas não era de Cristo. Nunca foi de Cristo. Tem pessoas que nunca vai ser de Cristo. Vai andar com Cristo, vai pregar, vai cantar e não vai ser de Cristo. Porque não deixou o coração. Porque não deixou a sua agenda. Porque a sua vida não foi pautada na palavra de Deus. Cuidado com o fogo estranho. Não leva para o altar do Senhor. Peça perdão ao Senhor. Busca Ele. Se entregue. É o fogo de Cristo que clareia a nossa mente. Olha o que está escrito lá em 2 Coríntios capítulo 2, verso 17. Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, sincera. Como de Deus na presença de Deus. Irmãos, falar de Deus é uma coisa. Falar de Deus na presença de Deus é outra totalmente diferente. 2 Coríntios 4, 2. Nós rejeitamos tudo que é feito escondido e tudo que é vergonhoso. Não agimos de má fé, não falsificamos a mensagem de Deus. Pelo contrário, agimos sempre abertamente de acordo com a verdade. Assim as pessoas têm uma boa impressão de nós, que vivemos na presença de Deus. Lembra que eu falo para vocês, não é só sentir a presença de Deus? Sentir a presença de Deus,
Todo mundo pode sentir, eu preciso ser crente para sentir a presença de Deus. Agora, a questão é isso aqui, meu irmão. A questão é viver nela. Não é sentir somente. Eu fui para a igreja, senti a presença de Deus. Sim, mudou? Não. Só sentiu. Transforma não, meu irmão. Ele não transforma no que ele não tem poder, não. Sábado era à tarde e à noite, domingo nós íamos para a escola dominical e depois ia fazer visita. Era o dia todo. Era todo dia. Você fazer isso, né? Você mata as pessoas. Você está me matando. A minha gente.
essas trevas. E só Ele joga. Ele é o único que vai aquecer os seus corações, os nossos corações gélidos por causa do pecado. É o Espírito Santo que queima os entulhos dos nossos pecados. É o Espírito Santo que purifica, que lança fora o que está armazenado na nossa vida espiritual. Ah, eu sou vivo. Eu sou vivo. Aí Deus falou, não, você está vivo, não está morto. Você está vivo pela sua boca, mas você está morto pelos seus atos. A igreja, via de regra, irmãos, ela está esticando. Se você não mudar, você não vai chegar. Se você tem a agenda das quantos anos você vai viver, tudo bem. Aí você fica chegando lá, você resolve. Mas se você não tem agenda, quantos anos você vai viver, meu irmão? Preocupa. Se você não consegue ter o controle de quantos anos você vai viver, preocupe com isto. Cuidado com o esgotamento espiritual. Esse baixo nível espiritual, essa ilusão, essa imaturidade. Ninguém pode chegar, ninguém pode falar nada que é imaturo. Esse crente que não perdoa, esse crente que só pensa em vingança, esse crente que nunca é pautado pela palavra de Deus, só é pautado pelo mundo. Isso é fogo estranho, e o fogo estranho mata o verdor espiritual do seu coração. Mas você precisa querer mudar. É igreja, é criança ainda, é fútil ainda. Nós vamos mudar, a igreja precisa crescer, é preciso amadurecer, é preciso ter qualidade. E é só Cristo. A igreja de Sardes, estou viva, estou bem na fita. Estou maravilhosamente bem. Aí Jesus levanta o tapete e fala assim: ei, você está morta. Você não está viva. Você tem nome de vida. Você tem só nome, só tem só fama que está viva, mas está morta. Está destruída, morta espiritualmente. Viva esse evangelho. Meus queridos irmãos,
Nós não podemos ter um abismo entre o que eu prego e o que eu faço, entre o que você prega e o que você faz. Nós não podemos ter esse abismo. Nós precisamos estreitar esse abismo. Eu preciso ser esse crente que muitas vezes eu prego e canto. Eu preciso ser. Eu não posso viver um cristianismo desfigurado de Cristo. Preste bem atenção no que eu estou te falando. Eu não posso viver um cristianismo desfigurado de Cristo, sem o rosto de Cristo, sem a presença de Cristo. Eu não posso, porque é fogo estranho. E o fogo estranho ultraje a Deus. O fogo estranho afronta a Deus, desvaloriza a Deus, pisa nos valores absolutos de Deus, e joga a palavra de Deus, vai pisoteando nessa palavra. E o que acontece? Pasmem, a palavra de Deus torna-se dubitável e deixa de ser indubitável, sem dúvidas. Todo crente que abraça o fogo estranho, a Bíblia é dubitável. Todo crente cheio do Espírito Santo, essa palavra é indubitável. Porque tem esse fogo que aquece o seu coração. Ele tem um fogo que revela. Cuidado com o evangelho semi-pagão. Não é pagão totalmente, mas é um semi, é um misturado. É fala de Cristo, canta até os hinos de Cristo, mas vive fora do contexto bíblico, fora da verdade, fora dos parâmetros bíblicos, fora da visão desse evangelho transformador, que chega, que se instala, que purifica. Quantas pessoas, irmãos, que são analfabetos funcionais da Bíblia? Sabe nada. Sabe absolutamente nada. Mas bate no peito assim, ó. Eu sou cristão. Que cristianismo é esse? Que não vem para aprender? Que não vem escutar a palavra de Deus? Que sempre tem um obstáculo? Sempre tem um obstáculo. Sempre tem alguma coisinha. Sempre tem. Eu vou casar. Não, eu comprei 5 juntas de boi. Não foi isso que eu ensinei na quinta-feira? Tem 5 juntas de boi. Menina, eu tenho um terreno para medir. Sempre tem uma desculpa. Sempre tem algo para falar. Mas precisamos ser uma igreja vibrante. Uma igreja que ama a palavra de Deus. Uma igreja que gosta dessa palavra, uma igreja que não seja rica pelos seus olhos, seja rica nos olhos de Deus. Olha o que está escrito lá em Apocalipse 3:17, estou terminando. Como diz, rico sou e estou enriquecendo e nada tenho falta, e não sabe que é desgraçado, miserável, pobre, segue nu. Isso é Bíblia, viu? Isso é Bíblia pura. É a Bíblia que está falando. Não há santidade fora da verdade. Eu repito, não há santidade fora da verdade. Se nós não pregarmos a verdade, nós iremos ter uma geração de crentes trôpegos, doentes, analfabetos biblicamente, sem o rosto de Cristo, vivendo fogo estranho, ou baixo nível espiritual, porque não tem Cristo. Porque não vive Cristo. Nós precisamos aprender de Cristo. Viva o Senhor, viva esse Deus, de maneira autêntica. Meus irmãos, se você quiser orar e pedir para Deus fazer a vontade dEle na sua vida, muitas vezes nós falamos isso, não falamos? Senhor, eu quero que o Senhor faça a sua vontade na minha vida. Então, não fique chateadinho quando Deus
Quando Deus pegar e mexer com toda a sua agenda, não podemos ficar chateados, não. Se eu quero cumprir a agenda de Deus, eu preciso esquecer a minha agenda. Se eu quero Cristo, eu preciso de mudar. Se eu não mudar, eu não tenho como. Eu não posso. E para finalizar, meus caríssimos irmãos, abre aspas aí para Billy Graham. Se Deus não for a prioridade de nossa vida, inúteis serão todos os nossos dias vividos aqui nessa terra. A vida sem Deus é insignificante e vazia. Vazia. Sem princípio, sem nada. Porque é Cristo que nos dá a razão das nossas vidas. Que essa palavra seja aplicada no seu coração. Que você possa viver essa palavra de maneira clara e que o Espírito Santo possa te conduzir e que a mão do Senhor possa te amparar e te abençoar e te fortalecer em nome de Jesus Cristo. Sirva Jesus Cristo. Não viva só com o nome de cristão. Viva com o coração em Cristo. Porque um dia nós iremos apresentar diante do Pai, diante dele. Assim está escrito lá na primeira carta de Coríntios, capítulo 11, verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graça, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é entregue por vós. Fazer isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear,